O tema de hoje é Deus está no cativeiro, parte 4. Então, como nós estamos aí trabalhando nessas últimas 3 lives, trabalhamos a parte 1, a parte 2, na semana passada nós falamos sobre semear no cativeiro, que é possível. Nós falamos que mesmo preso, mesmo impossibilitado da liberdade, as nossas mãos, a nossa mente, a nossa boca não estão presos e nós podemos continuar semeando, seja da forma que for, em palavras, em atitudes, e nós estamos com essa possibilidade. É desafiador, é difícil, mas é possível. O segundo tópico que nós abordamos foi seguindo em frente. Algumas pessoas têm dificuldade, depois de alguns traumas, depois de algumas situações difíceis, continuar a vida, continuar seguindo em frente. Por exemplo, quando uma pessoa é assaltada de forma muito bruta, muito violenta, ela tem dificuldade de passar naquele lugar de novo, ou quando passa, sente, o drama daquele dia em que ela foi assaltada de forma violenta. Então é difícil seguir em frente para algumas pessoas. Algumas precisam de acompanhamento psicológico, de terapia, mas nós vimos aqui que é possível seguir em frente, Então é possível. É claro que é desafiador, é difícil, mas nós conseguimos seguir em frente. O terceiro ponto é o prazo de validade. Todos nós vivemos situações que são desafiadoras e algumas delas impossíveis aos olhos humanos da gente conseguir seguir em frente, da gente conseguir superar. Mas eu preciso ter na minha mente, quando eu me encontro numa situação difícil, numa situação desafiadora, numa adversidade, numa batalha, seja ela física, no campo das situações, ou espiritual, lembrando que todas as vezes que lutamos uma batalha física, quando eu digo uma batalha física, alguma pessoa, alguma dificuldade, nós estamos enfrentando ali uma batalha espiritual, porque a Bíblia mesmo diz, nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Então, todas as vezes que eu enfrento uma luta, quando eu te falo no campo físico ou espiritual, eu estou querendo só fazer uma separação, mas todas elas são lutas espirituais, em que nós estamos travando contra o inimigo. Por exemplo, um filho que está nas drogas. Eu não posso ter raiva do filho porque ele continua. Eu já vi uma cena, uma reportagem de uma mãe que está buscando internação para a filha e ela está desesperada porque a filha vai ter alta desse hospital onde ela está sem ter o acompanhamento especializado, ou seja, um hospital, um lugar em que uma clínica de recuperação, alguma coisa, em que essa mãe tenha esperança de recuperação da sua filha. E ela disse, se a minha filha tiver alta e ela sair e voltar para casa, ela vai fazer tudo o que ela fazia antigamente, há semanas atrás. E o último estágio, se você ver a matéria que apresentou na Rede Record, essa menina, ela agrediu o pai e tentou matar o pai com uma faca. Então, é muito traumatizante, é muito desafiador para a família viver essa situação. Mas isso, apesar de ser no campo físico, é uma batalha espiritual. Que a luta da mãe não é contra a filha, é contra o que ela faz, aquilo que está atuando na vida dela. Então, sempre vamos ver essas situações e sempre ter na nossa mente que não é uma luta contra alguém, mas contra algo que está além dessa pessoa. Hoje nós vamos falar sobre o resgate do Senhor. Todas as vezes que eu e você enfrentamos uma situação, precisamos ter na nossa mente que o Senhor, Ele cuida de nós e pode nos resgatar daquela situação. Porque tem um prazo de validade, nós vimos na live anterior. Então, se tem um prazo de validade, em algum momento Deus vai me resgatar. Deus vai finalizar aquilo, eu vou sair dessa situação. Mas eu preciso ter na minha mente que o Senhor é soberano. Eu separei aqui um texto para a gente meditar e diz, se encontra no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 20 e 22. E diz assim a palavra do nosso Deus o Eterno. Seja bendito Elá, o nome de Deus, para todo sempre, porque a sabedoria e a força a Ele pertencem. Versículo 21. Ele muda as épocas, as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendidos, e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Revela mistérios profundos e enigmas ocultos. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita nele em todo o seu esplendor. Então, aqui
nós entendemos que Deus é soberano. E como Ele é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. E como Ele está no controle de todas as coisas, em algum momento Ele vai me resgatar dessa situação. Eu preciso ter isso na mente. Deus, Ele vai me resgatar em algum momento. O desafio, nós falamos isso todos os dias, todas as lives. O desafio é permanecer firme diante do Senhor. O desafio é continuar olhando para Ele, aconteça o que acontecer, porque uma hora Ele vai me resgatar, uma hora o prazo de validade vai chegar e Ele vai me resgatar, Ele vai resgatar você. O desafio é continuar olhando para Ele, é não sair da posição que Ele te colocou, seja ela qual for. Uma outra coisa que nós vamos agora também abordar eu vivo essa situação de adversidade. O resgate do Senhor é certo. E para que isso aconteça, nós falamos aqui, o desafio é continuar olhando para Ele. O desafio é continuar de pé diante dEle. Ele que nos sustenta. A decisão de continuar é nossa, mas quem vai sustentar é Ele. E aí, quando é que eu vou encontrar o Senhor? Quando é que eu vou olhar e ver que Deus está agindo? Quando é que eu vou buscá-lo e vou encontrá-lo? Jeremias, ele quando escreve essa carta aos cativos, ele deixa uma recomendação de como buscar e encontrar o Senhor, como que ele vai se revelar, como que ele vai se permitir ser encontrado. Jeremias 29, versículo 11. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração. E eu, diz a Bíblia, me deixarei ser encontrado por vós, assevera o Senhor, e os conduzirei de volta ao cativeiro. Então esse texto aqui, ele deixa claro, algumas pessoas acham que isso aqui é uma fórmula mágica para nós alcançarmos prosperidade ou qualquer outra coisa, mas aqui Deus estava falando do cativeiro. Ele mesmo, porque somente eu, diz o Senhor. Esse eu aqui não sou eu, mas é o Senhor falando aqui. Jeremias não estava falando das palavras dele, porque no versículo 4, deixa eu ver aqui, assim diz o Eterno, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Então quando Jeremias começa a falar após essa frase, assim diz o Senhor, o Eterno, ali não são palavras de Jeremias, você sabe disso. Então dessa forma aqui, quando ele diz, porquanto somente eu conheço, esse eu aqui está em letra maiúscula, é o Senhor. Então Deus conhecia, porque foi Deus, lá no livro de Daniel, capítulo 1, foi Deus quem colocou esse povo nas mãos de Nabucodonosor. Então era Deus que estava tratando desse povo, era Deus que sabia quais eram os planos estabelecidos para esse povo. Então, da mesma forma comigo e com você, Deus conhece a minha vida, Deus conhece a sua vida, Ele é soberano e Ele sabe, Ele conhece os pensamentos que Ele tem a vosso respeito, ao seu respeito, ao meu respeito. E aqui, Ele só pede uma coisa a esse povo: então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Sabe o que é alguém falar com você e você ter a certeza que essa pessoa está te dando atenção, está te ouvindo? Porque existem pessoas que você está falando, observa isso quando você conversar com alguém. Existem pessoas que não estão prestando atenção no que você está falando, elas estão apenas cumprindo uma tabela, vamos dizer, um protocolo. Você está falando, por exemplo, a gente chega diante de alguns médicos, né? Não todos, claro, mas alguns médicos, ele olha para baixo nas anotações, você está falando, doutor, estou com dor aqui, ele nem viu onde você botou a mão, e ele fala, tá bom, isso aí, você vai tomar 2 vezes por dia, e a pessoa vai embora, mas ele nem me examinou, ele nem me olhou. Essa pessoa estava cumprindo o dia, cumprindo o protocolo, cumprindo ali a sua obrigação, que era atender 30 pessoas, para que ele tivesse um salário no final do mês. Então, essa pessoa não estava preocupada com o que você está sentindo. Agora aqui não, o Senhor lhe falou, aqui para orar, e eu vos darei toda a atenção. Aqui Deus estava dizendo que ia dar toda a atenção para esse povo. Quando? No versículo 13. Vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar de todo o vosso coração, aqui é o centro da vontade, do intelecto. Aqui,
no coração. O coração não é um músculo apenas que bombeia sangue para todo o corpo. Não, mas é um órgão, o centro da vontade. É aqui de todo o coração. Quando você buscar o Senhor, você tem que buscar Ele de todo o coração. E aqui, no outro versículo, e eu me deixarei ser encontrado. Olha, é tremendo você entender isso. Quando você brinca com o seu neto, com a sua filha, eu brinco muito com a minha neta, eu me escondo dela, e eu me escondo de uma forma que ela vai me achar. E eu fico ali, ó, eu tampo o rosto e fico ali assim. Aí ela vai, vovô, te achei. Por que ela faz isso? Ela me acha. E por que ela me acha? Porque eu permito que ela me encontre. Eu não me escondo de uma forma que ela nunca vai me encontrar. E dá para fazer isso facilmente. Mas eu não faço isso. Deus, Ele pode muito bem se ausentar de uma forma que eu e você não consigamos encontrá-lo. Mas Ele nunca vai fazer isso. Eu me deixarei ser encontrado por vós. Ele se permite ser encontrado. Sabe por quê? Porque Ele me ama e Ele te ama. E Ele vai te dar toda a atenção quando me buscardes de todo o vosso coração. O que Deus quer de mim e de você, o que Ele espera de mim e de você, é que nós o busquemos de todo o coração. Nesse momento, Ele vai se revelar a nós. Uma outra coisa que acontece nesse resgate, nesse recomeço aí, é que algumas tristezas, elas são, assim, evidentes na vida da pessoa. Qualquer pessoa que vive uma situação traumática, a gente falou isso na live passada, ela tem dificuldade de seguir em frente. Mas eu preciso entender que o recomeço é uma realidade. Por exemplo, no Salmo 126, ele diz assim, que quando o Senhor restaurou o cativeiro, estávamos como os que sonham. E o que quer dizer isso? A tristeza vivida no cativeiro está relatada no Salmo 137. Essa tristeza vivida no cativeiro não foi suficiente para sobrepor a alegria. Ela ficou abaixo da alegria do recomeço, a alegria do resgate, a alegria de saber que o Senhor se revelou a eles, a alegria de saber que o Senhor continuou cuidando deles, mesmo no cativeiro. E nesse momento, o Salmo 137 revela todas as tristezas que esse povo viveu no cativeiro. Mas eles não pararam de sonhar, eles não pararam de imaginar que um dia estariam na terra de novo. Em 1978, um grupo chamado Boney M, eles lançaram uma música, Rivers of Babylon. Essa música é tremenda, eu vou deixar o link. Se você quiser ouvir essa música, que conta... muitas pessoas como eu dançaram essa música em bailes, né? Mas essa música é uma música que retrata o cativeiro babilônico. Rivers of Babylon. Então, eu tenho um link que tem, além da música, da letra em inglês, tem a tradução, tem a legenda em português, para você acompanhar exatamente o que essa música diz. E como Deus é tremendo, mesmo no cativeiro. Estava lá com o povo. E se você quiser, deixa o seu número de telefone no privado, lá no direct, que eu mando para você esse link para você ouvir essa música e ver o quão grande é o Senhor na nossa vida. Amém? Porque o mesmo Deus que operou nessa época é o mesmo Senhor, o mesmo Deus que continua operando hoje. E no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 13 e 14, eu acho tremendo, porque o apóstolo Paulo, ele lembra para os irmãos aquilo que é mais importante. Porque existem coisas que são importantes, mas ele lembra para esse povo o que era mais importante. E aqui ele dá uma orientação para tudo isso que havia acontecido. Mas essa orientação dá um nó na nossa cabeça, porque a gente fica meio sem entender. Eu vou ler para você aqui e a gente vai cair numa explicação. Amém? A gente entra numa explicação. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Aqui, o apóstolo Paulo, ele inicia dizendo que ele não acha que conquistou tudo, mas ele toma uma decisão. Note,
É uma coisa tremenda, é uma decisão. Eu decido em detrimento das coisas que eu vivi no passado, dos sofrimentos, das perdas, dos traumas, das decepções, das frustrações, das injustiças, das traições. Eu tomo uma atitude, eu decido não me lembrar disso. Aí a gente entra em parafuso, porque ele diz assim, eu tomo uma atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Tudo isso, tudo que você pode ter vivido de ruim, tudo, absolutamente tudo. Perdas, situações difíceis, tudo. Você esquece. Como que a gente vai esquecer? Se você conversar com um psicólogo, com um psiquiatra, com um psicanalista, qualquer pessoa da área da neurociência, ela vai dizer que é impossível se esquecer de algo, a não ser que nós tenhamos alguma das doenças, né? Amnésia, Alzheimer, e acho que ninguém quer ter uma doença só para se esquecer de algo traumático no passado. Então, como é que o apóstolo Paulo diz que ele toma uma decisão e esquece das coisas que para trás ficam? Porque ele quer dizer apenas que ele não vai deletar da sua mente, que é impossível, nós já sabemos disso. A mente é algo muito complexo. E nós não vamos conseguir tirar da nossa mente algo traumático. Nós não vamos conseguir arrancar da nossa mente uma imagem ruim, uma situação difícil que vivemos. Nós não conseguimos tirar. E qual é o desafio? É esquecer, é bloquear aqui e falar assim, eu vou me lembrar, mas eu não vou deixar esse passado vir aqui me atormentar no presente, muito menos acompanhar a minha vida no futuro. Eu tenho algo a viver, e o que eu tenho a viver é muito maior do que o que eu vivi no passado, é muito maior do que aquilo que eu sofri no passado. E aí a gente vai olhar para frente e ele diz, apresso-me, olha, ele tem uma pressa em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu e você temos uma convocação celestial, algo que foi trazido, algo que foi dado, entregue por Deus para mim e para você. E eu e você precisamos nos apressar e esquecer. E aqui o desafio é muito grande. Esquecer, deixar lá atrás alguma coisa e seguir em frente e recomeçar é muito difícil, porque existem pessoas que viveram situações traumatizantes. Existem situações que pessoas viveram que, assim, trouxeram dor e sofrimento físico e dor e sofrimento na alma. Algo que não dá para resolver com apenas uma palavra. Mas eu posso. O apóstolo Paulo diz, eu posso tomar uma atitude, esquecer, deixar lá atrás. O passado, de vez em quando, ele vai tentar me atormentar, ele vai tentar chegar à minha frente, eu esqueço. Eu deixo ele lá atrás e sigo em frente para o alvo. Eu recomeço. O recomeço é possível. E quando você toma essa atitude, quando eu tomo essa atitude, não é sobre a nossa força. Aí a gente volta naquilo que a gente falou lá, seguindo em frente. Não é sobre a nossa força, é sobre o Senhor que opera em nós. Eu tomo a decisão de seguir em frente, de recomeçar, mas é o Senhor quem vai me sustentar, é o Senhor quem vai me fortalecer. Quando eu e você entendemos isso, nós começamos a entender que é possível recomeçar. E a conclusão que eu chego, diante disso tudo aqui, qual é o cativeiro que você está vivendo? Qual é o cativeiro que você viveu, que trouxe trauma? Nenhum desses cativeiros são capazes de impedir, quando eu digo impedir, no sentido de bloquear o seu recomeço ou seguir em frente. Porque eles por si só não têm esse poder. Eles até têm uma imagem de bicho-papão. Vamos, voltar naquele passado que as pessoas adultas falavam para as crianças. Eu evito falar isso para a minha neta, porque eu não quero trazer esse trauma para a vida dela, mas as pessoas adultas falavam isso. Mas eles por si só, as situações difíceis, o cativeiro que você possa ter vivido, o que você está vivendo, não é capaz de te impedir. A única pessoa capaz de te impedir é você mesmo, eu mesmo, quando nós não tomamos a atitude de recomeçar, de seguir em frente. A segunda coisa, o Senhor vai resgatar. Eu sei que tem um prazo de validade e eu sei que Deus é poderoso. Deus resgatou esse povo aqui. Deus foi lá e resgatou o povo. No Salmo 126 ele diz, quando o Senhor
trouxe do cativeiro, estávamos como os que sonham. Lê lá o Salmo 126. E o que é estar como aqueles que sonham? É você mesmo estar vivendo uma situação adversa e estar olhando para cima e falando, olha, quando nós estávamos lá na nossa terra, nós fazemos isso, eu quero voltar a fazer isso um dia. Não sei quando vai ser, mas eu sei que o cativeiro tem um prazo de validade e a hora que Deus me resgatar eu vou voltar a fazer. Tem que sonhar, tem que projetar, tem que olhar e pensar e ver a possibilidade de um dia ser melhor do que o que foi ontem e continuar seguindo em frente. O terceiro ponto, recomece. Por mais difícil que seja, recomece. Leia o Salmo 137. Leia o Salmo 137 e você vai entender que eles viveram situações totalmente adversas, mas eles recomeçaram. O povo que estava no cativeiro, eles um dia, o cativeiro acabou. Passados 70 anos, o cativeiro acabou e eles recomeçaram. Da onde estavam? Onde você está agora? Talvez você esteja num ponto em que você acabou de sair de um cativeiro. E quando eu falo cativeiro, tá, gente? Alguma coisa que te aprisionou, uma crise financeira às vezes aprisiona a gente, né? A gente não consegue honrar nossos compromissos, nós estamos aprisionados àquela escassez financeira, aquela crise, seja desemprego, perda de um negócio, algum desvio de verba que fizeram com você, sei lá, alguma coisa te causou um prejuízo financeiro e você ficou aprisionado, seja ele qual for, recomece. Pastor, porque eu tinha 30 casas, eu tinha um negócio, eu tinha isso, eu ganhava X, Não, tudo bem. Recomece com o que você tem, do ponto que você parou. Talvez o ponto que você parou seja o zero. Comece do zero. Talvez seja 10 negativos. Comece com 10 negativos. Eu estou falando porque eu já recomecei negativo. Já recomecei devendo. E recomecei. E a gente vai seguindo em frente. A atitude de recomeçar é sua. A provisão, quem vai trazer é o Senhor. Quarto ponto. Esqueça o passado. O apóstolo Paulo diz para esquecer. Deixa ele lá no passado. Algumas pessoas vivem se lembrando todos os dias do passado, como se ele tivesse acontecido ontem. E aí a dor e o sofrimento é exatamente o mesmo da dor e sofrimento vividos há anos atrás. Porque a lembrança, trazer à tona tudo aquilo e colocar de novo. Quando eu falo, eu estou trazendo o passado para o meu presente e, assim, dando carta branca para ele a me acompanhar no futuro. E aí ele vai ser, assim, muito prejudicial, porque as nossas experiências, elas servem para nós não cairmos no mesmo buraco que caímos lá atrás. Mas eu não posso trazer uma experiência negativa e colocar ela nesse modelo, no contexto que eu estou hoje. Não, porque eu me lembro que o rapaz ele fez isso comigo há 30 anos atrás. Não. Traga essa experiência para você não viver vamos dizer assim, essa decepção no presente. Mas não traga isso para você deixar de fazer coisas. Porque as experiências negativas que eu tive no passado, elas não podem ser trazidas para influenciar o meu presente, as minhas decisões de forma negativa. Tem que influenciar de forma positiva. Não, isso eu não faço porque eu já tive uma experiência assim, e eu sei como é que funciona. Mas alguém me traiu. Dê de novo um voto de confiança para outra pessoa. Mas e se eu for traído? Sim, você pode ser traído, mas faça de novo. Não permita que aquela experiência negativa te impeça de fazer de novo. Não. Faça de novo. Com cautela, com algumas restrições, mas faça de novo. Pastor, porque eu ajudei uma pessoa e essa pessoa foi ingrata. Ajude outra pessoa. Mas, pastor, e se ela foi ingrata também? Deixe isso com o Senhor. Faça apenas aquilo que está ao seu alcance. Faça da melhor forma possível e deixe as pessoas serem quem elas são. Mas não mude quem você é por causa das ações das pessoas. Amém? As pessoas, elas vão mudar por causa de algumas situações e circunstâncias. Você não. Você não pode mudar por causa das atitudes das pessoas, por pior que sejam. Amém? Você é filho e filha de Deus. Quinto e último ponto.
Deus está no cativeiro com você. Uma coisa muito tremenda, algo que eu preciso ter no meu coração, a certeza de que Deus está no cativeiro comigo. Ele não me abandona. Todas as vezes que eu me encontro em uma situação difícil, algo que é impossível de ser resolvido humanamente falando, Deus está ali comigo. É muito tremendo, é muito, assim, traz paz ao nosso coração saber que Deus está cuidando de nós. Saber que Deus está no controle da nossa vida. E tem um texto aqui, além do livro de Mateus, que eu também gosto, capítulo 8, versículo 20, tem um outro texto que eu amo também, que é Hebreus capítulo 13, versículo 5. Olha o que diz a palavra do Senhor, nosso Deus o Eterno. Seja a vossa vida desprovida de avareza, alegrai-vos com tudo o que possuís, porque Ele mesmo declarou. Olha o que Deus declarou. Por motivo algum te abandonarei. Nunca jamais te desampararei. Essa certeza tem que estar no teu coração. Essa certeza tem que estar no meu coração. No meu cativeiro, na situação difícil que eu possa estar vivendo, Deus vai estar ali comigo. Do jeito que Ele esteve com o povo lá no cativeiro. Na Babilônia, eles não estavam sozinhos. Deus estava lá com eles. Na Babilônia, Deus estava sustentando e fortalecendo aquele povo até o período que finalizou aquele cativeiro. Enquanto aquele cativeiro não acabou, Deus esteve sustentando aquele povo. É bem verdade que algumas pessoas se perderam em situações difíceis, em situações de tentação, mas existia um povo que foi representado por Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, que se manteve íntegro, se manteve fiel ao Senhor, mesmo dentro do cativeiro. Qual é a tua posição quando você está no cativeiro? Você começa a murmurar, você começa a falar que não vai ser assim, que não quer mais ser crente, e você se afasta da presença de Deus? Ou você se mantém firme, dizendo, mesmo no cativeiro, eu vou continuar olhando para o Senhor, porque eu sei que Ele está comigo. Qual é a tua posição? É desafiador. Quando eu falo assim, eu não falo achando que vai ser fácil, eu não falo achando que é uma coisa simples de se resolver. Não, é algo muito difícil, é desafiador, mas é isso que eu e você precisamos ter, mesmo no cativeiro, ter a certeza de que Deus não nos abandona. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aqui ele disse, por motivo algum te abandonarei. Nunca, never, jamais te desampararei. Isso aqui é tremendo, isso aqui é tremendo. Eu tenho que ter no meu coração a certeza de que Ele nunca vai me abandonar, me desamparar. Isso não quer dizer que eu não vou viver situações difíceis. Isso não quer dizer que eu não vou viver situações adversas. Mas isso quer dizer que, apesar da dificuldade que eu estou vivendo, apesar de toda a luta, todas as batalhas, tudo aquilo que eu estou vivendo, Deus estará comigo no cativeiro. Amém? Aconteça o que acontecer, Deus estará com você no cativeiro. Amém? Deus abençoe a tua vida.